E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2013 que fala sobre torque. A questão diz o seguinte, ó: retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características de ferramentas utilizadas, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Temos 3 modelos e a questão continua. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Então a pergunta é essa, né? Qual dos equipamentos ali me apresentam uma maior facilidade? E a ideia é, a maior facilidade é aquele que eu consigo com a mesma força produzir o maior torque. Tá? Vamos lembrar que torque ou momento da força, né, ele é calculado como sendo a força que eu aplico vezes a distância que essa força ela se encontra do eixo de rotação. Tá? Então força vezes distância. Vamos considerar que é a mesma pessoa e ela vai fazer a mesma força nos 3 casos, né? No caso 1 é igual à força que vai ser aplicada no 2, que é igual à força que vai ser no 3, que eu vou chamar tudo de força F mesmo, e o D é a distância que a gente vai se encontrar do eixo. Só que aí tem um detalhe que é o seguinte, se a gente olhar a situação 1, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui está a porca que eu quero tirar, tá? Aqui está a porca, e aí eu vou girar nesse eixo aqui, ó. Isso aqui seria o meu eixo de rotação, tá? Para eu girar usando essa chave, o que eu vou fazer? Eu aplico uma força, né, de um lado aqui com uma mão e aplico uma força do outro lado aqui, ó. E aí eu vou conseguir fazer isso girar em algum sentido, né? Não estou muito me importando aqui se o sentido é para apertar ou soltar, enfim. A questão é que eu vou girar num sentido quando eu faço a aplicação dessas forças. Aqui eu estou aplicando uma força F e aqui uma força F também. Vamos lembrar que a própria questão está me mostrando que a distância, ó, entre o ponto de aplicação da minha força e o eixo é 20 centímetros para cada uma das forças, ó, 20 centímetros dos dois lados. Então como é que ficaria o momento da força aplicada para a força 1? Seria então a força que eu aplico de um lado vezes a distância que essa força está do eixo, mais a força do outro lado vezes a distância que essa outra força está, né? Como é simétrica, F vezes 20 com uma mão, F vezes 20 com a outra mão, tá? Porque aí nessa ferramenta eu consigo aplicar com as duas mãos, né? E aí eu consigo fazer então essa mesma força e aí vai dar um resultado total de 40F, esse seria o meu torque. Não estou me preocupando muito com as unidades, né? Estou usando a unidade em centímetros mesmo, porque eu não sei o valor da força, é mais para a gente ter uma base mesmo para comparar. Bom, olhando ali o outro modelo, o que a gente tem? Ó, a gente colocaria agora a porca aqui, né? O parafuso aqui, ó. Esse seria o meu eixo de rotação e aí eu giraria em torno desse eixo. Como que eu faria? Eu vou lá e aplico uma força, por exemplo, desse lado aqui, ó, e aí eu faço esse negócio girar desse jeito. O que vai acontecer? Ó? O que vai acontecer? Vai acontecer que agora o meu torque, vou botar aqui torque, momento da força no modelo 2, né? Vai ser a força que eu aplico. Vamos lembrar que a força a gente já combinou que vai ser sempre igual, né? A força vai ser F agora e eu estou a uma distância de 30, então vai ficar F vezes 30, isso aí vai dar então um torque de 30F. A gente já percebe então, ó, que o torque, o momento da força do modelo 1 é maior que o momento da força do modelo 2, que é 30, né? E agora eu vou aplicar, lembrando que o 30 ali é a distância que a questão me deu, ó. Seria isso aqui, F vezes 30. E agora o último caso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa mesma ideia no último modelo, que seria aqui, ó, aqui estaria o parafuso que eu quero soltar, ó, né? E aí o eixo de rotação então vai ficar assim. Aqui é parecida com a primeira, né? Só que ela tem 25 centímetros no total, de ponta a ponta, tá? Eu vou aplicar uma força desse lado e uma força desse lado, fazendo esse negócio girar então em torno desse sentido aqui, tá? Só que o que eu tenho que me ligar agora? Que a distância não é 25 para cada um, né? Se eu tô colocando esse ferrinho exatamente na metade, ó, eu tenho então exatamente 12,5 centímetros para cada lado, porque o total, né? O total é 25 centímetros, e aí, apesar de eu ter duas forças, a distância é menor. Então agora eu vou fazer o cálculo para o momento da força 3, né, do equipamento 3 ali. Então vai ficar assim, ó, o momento
no modelo 3. Como é que fica? A força F, que é a mesma, vezes a distância de 12,5 para o lado direito, mais a força F vezes a distância de 12,5 centímetros do lado esquerdo. Isso vai dar um total de 25 F. Esse seria o torque equivalente ao terceiro modelo, que pelo visto ele é menor que os outros dois, né? Então, menor ainda que os outros dois. O 1 é maior que o 2 e o 2 é maior que o 3. Olhando as alternativas, então a gente fica com o quê? Já sabemos que o modelo 1 é o melhor, agora a gente só tem que julgar por quê. Alternativa A, em função do momento da força ser menor. Não, o momento da força é maior. Então sobra a alternativa B. B, em função da ação binária de forças. O fato de eu conseguir fazer força dos dois lados faz com que eu tenha um torque maior, por isso ação binária, e eu fico então com a resposta B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!